Brasil. Então, o que acontece? Eu não entro nessa polarização, porque o povo está com fome, irmão. O povo está sofrendo, o povo quer trabalho, o povo quer renda, o povo quer saúde, o povo quer educação, o povo está precisando de muita coisa. E aí, quando eu chego lá no plenário e vejo aquele fogo cruzado, tá? Aquilo ali não tem nada a ver comigo, eu não faço parte disso. Então, voltando à sua pergunta, então aquilo que o meu partido ele entender que é bom para o Brasil, eu sigo junto. Então, inclusive, deixa eu aproveitar um pouco antes, eu comentei contigo, a partir de agora, dessa votação da equiparação salarial homem e mulher, o partido nos deixou confortavelmente à vontade. E nós tivemos mulheres que votaram contra essa equiparação da mulher. Só uma coisinha rápida que eu queria pincelar naquela hora que tu falou sobre isso. Sim. A minha opinião sobre isso, tá? Eu acho perfeitamente justo, sim, porque a mulher, onde ela vai, tá? Ela realmente faz com zelo, com carinho, e muitas vezes se sobressai a homens. Então também sou a favor, só quero dar essa pincelada do nivelamento aí entre homens e mulheres em salário. Então, o que acontece? Porque é desumano, irmão. A mulher, ela entra com o seu coração, claro. Ela vive o que está fazendo. Vive. E ela ganhar menos do que o homem, isso é um crime, irmão. Então, o partido nos deixou bem à vontade. Então, houve dentro do partido quem fosse contra e quem fosse a favor. Eu fui a favor da equiparação. E se eu pudesse palpitar, eu entenderia o seguinte: acho até que ela merece um pouco mais. Mas olha, duas coisas aqui que eu queria falar. Uma delas, que eu estava falando da vida continuar, também sou muito favorável a isso, porque eu não sou viúva do Bolsonaro. Tiveram grandes homens como Enéas lá atrás, né? Infelizmente não levaram o cara a sério. O cara era realmente um cara que muito preparado para ser o presidente do nosso país. O Bolsonaro também, eu acho que ele foi um cara assim que, peitou o sistema, foi um cara que não foi vaidoso, quando teve que trocar ministro, trocou. Aí tem muita gente, não para ministro, mas se tu tem uma empresa e o funcionário vai mal, tu vai ficar com o funcionário, tu vai demitir. É a mesma comparação. Ele não morreu com as convicções dele, sempre sem vaidade. Não, errei aqui, então vou botar um outro cara melhor. E sempre caras técnicos. E sempre enalteceu os seus ministros. Ele não falava, eu fiz isso, que nem esse cara aí que tá no poder fala, né? Que se enaltece, né? Então ele sempre foi um cara que trouxe os melhores. Quando ele viu que não estava sendo bem atendido ali, ele mudava e sempre foi assim. Então, o que eu quero falar é que é tudo uma permissão de Deus. Você que fica ali inconformado, e a nossa luta, como ele falou, não é contra sangue e carne, Efésios 6, né? É contra as potestades, os principados, as hortes espirituais da maldade. Quem é cristão vai entender perfeitamente o que nós estamos falando. Nós não temos que ficar brigando com as pessoas fisicamente, pelo amor de Deus, temos que seguir em frente. Agora, eu vejo muito a história de Saul com Davi. Davi era o rei segundo o coração de Deus. E Deus falava, vocês não querem o rei que eu coloquei, que eu quero colocar? Tá bom, fica com Saul. Não? Então foi mais ou menos, para mim, se equiparando aos dias de hoje, né? Mais ou menos o que aconteceu entre Lula e Bolsonaro. Porque Deus já nos deu o livramento do PT, dessa maldição que é o PT, lá atrás, quando entra o Bolsonaro. E aí, teve, claro, que a gente pode discutir aqui de urna, pode discutir aqui que só 30% acompanham Lula e que a maioria é Bolsonaro, e aí todo mundo pode falar também que foi o STF que impulsou o cara. Há muitas coisas para ser falado sobre isso, mas vamos colocar aqui. Existiam pessoas que queriam o Lula lá. Povo, que eu estou falando, tá? Então Deus permite, porque como ele falou, cada povo tem o que merece, o governante que merece, né? Tu vê essa história mais ou menos semelhante ali, rei Davi, rei Saul, nessa época que nós estamos vivendo hoje? Sim. Você foi muito feliz em fazer essa ilustração, tá? Porque o que acontece? As pessoas, elas enxergam o cenário político de uma forma grandemente equivocada. Porque uma coisa é você estar vendo à distância. Outra coisa está dentro do cenário. Então, o que acontece? E o povo tem essa grande responsabilidade. E hoje eu percebo que
a população ela está mais voltada, como algumas décadas atrás, interessada no aspecto político, nem que seja para ver o circo pegar fogo. Então, o povo hoje ele pode, por alguns momentos, ter uma revolta, porque quando ela vai lá e liga lá uma emissora, a TV Câmara, ou algo similar, que está transmitindo ali, né, aquela sessão plenária, e eles veem aquele tiro cruzado, aquilo ali para muitos cria uma indignação. E aí a vontade é de vomitar, porque é um absurdo. Então, dentro dessa análise, eu vejo que há essa grande responsabilidade e essa grande guerra entre duas forças, entre quem esteve e quem está. E quem esteve quer tirar quem está. E quem está quer continuar não permitindo que outros se renovem. Então, isso é uma coisa que nós temos que saber administrar, conviver e tocar aí para frente e fazer um grande trabalho. Deputado, a outra coisa que eu ia perguntar para o senhor, que eu falei duas coisas, né, quando o senhor estava falando, meu ponto de vista, um cristão que vota no Lula e fala que é convertido, ele é convencido, ele precisaria se converter. Será que eu estou fazendo um julgamento precipitado? Isso é um cara que entende, não a pessoa que é desprovida realmente, porque tem pessoas que falam assim, pô, mas desprovido. Hoje existe internet, hoje existe informação para quê? Não, mas peraí, nós temos que levar em consideração que há realmente, entre a cada 3 pessoas, meus amigos, vou falar, há um analfabeto funcional, ok? Em cada 3 brasileiros, um é analfabeto funcional. Sabe o que é um analfabeto funcional? É uma pessoa que não consegue nem interpretar um texto. Então, essa pessoa eu dou um desconto. Mas vamos colocar que as outras 2 que sobram a cada 3. Pessoas que conseguem interpretar um texto, conseguem interpretar alguma coisa que está sendo falada. E são cristãos que votam numa agenda do aborto, uma agenda da droga livre, uma agenda que o Lula vira e fala, família é uma agenda ultrapassada, vamos parar com esse negócio de família. Aonde o maior ministério que Deus nos manda cuidar é o ministério da família. E aí, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele vem justamente contra a família. Esse é um plano maior que o diabo tem de destruir a família. E aí o cristão votar num cara desse que defende o não à família, o não ao cristianismo, ou a favor do aborto, a favor da droga, o que o senhor acha? Como é que o senhor vê isso? Descriminalização. Alô, meus amigos, o momento do business no canal Daniel Dias, de quem ajuda a manter o canal, hein? Claro que eu tô falando do meu amigo, meu irmão, o meu parceiro Carlos. O que o Carlos tem? Celebridade Motopeças e Borracharia. Tu tem moto? Tem? Então, meu amigo, vai no lugar certo. Celebridade Motopeças e Borracharia, na rua Aristides Lobo, 219, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas. E aos domingos, a única que abre aos domingos, das 9 às 14 horas. O telefone para contato é o 21 979 3863 16, 21 979 3863 16. Fala que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita de um desconto. Então, você até me faz me lembrar agora uma audiência pública. Eu faço parte da Comissão de Segurança Pública. E lá foi solicitada a ida do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. E, em dado momento, ele estava ali, né, os pares, né, os deputados estavam ali sabatinando ele, e interpelando, e eu estava só assistindo. E eu pensando dentro de mim, eu vou pedir também direito de uma pergunta. E aí, passado lá 2 horas, e uma coisa que me chamou muita atenção, de encontro com esse aspecto do aborto, é que quase todos enalteciam o currículo do ministro. E aí eu falei, quer saber uma coisa? Lá vou eu no Google. O Google entrega a todo mundo. Peguei a biografia do ministro. Meu irmão, fiquei impressionado com o currículo do ministro Silvio Almeida. Um currículo que vinha de encontro com aquilo que eles estavam dizendo. Olha, o senhor é expert. Sabe, a última bolacha do pacote, etc. Quando eu olho, está lá, já no início,
ele é professor de Direito da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. E aí, então, eu pedi a palavra e falei assim, nobre ministro, os meus pares que me antecederam, alguns questionaram esse aspecto do aborto. O senhor é favorável ao aborto? Eu quero lhe perguntar se isso procede. E eles enalteceram muito o seu currículo, a biografia do senhor. Estou vendo que o senhor, inclusive, é professor de uma universidade protestante. Eu lhe pergunto uma coisa. O senhor acredita na volta de Jesus? Aí, pá, mas... Olha, eu sei que o senhor vai me perguntar o que essa pergunta tem a ver com a audiência pública. Mas eu vou lhe responder. Tem tudo a ver. E meus pares também, aqui à esquerda também. Olha só, vocês estão diante de um deputado que a sua mãe biológica, por necessidade, ela comercializava o corpo dela e uma pessoa foi lá e engravidou ela. Aí eu suponho, não posso afirmar, que ela deve ter ouvido algumas pessoas como sugestão, ou até mesmo ela espontaneamente, deva ter tentado me abortar. Para quem não sabe, ele teve uma mãe, fala aí rapidinho, porque está na primeira entrevista que ele fez para mim antes de ser deputado. Então, eu digo, o senhor imagina se eu tivesse sido abortado, como que eu estaria aqui diante de uma nobre autoridade como o senhor, como ministro, uma pessoa capaz? Como é que eu poderia estar aqui se eu tivesse sido abortado? Mandou muito bem. Então, a minha pergunta tem a ver. Tem a ver. Parabéns. Aí eu lhe faço, o senhor acredita na volta de Jesus? Mas eu sei, o senhor não vai responder agora. O senhor está ouvindo várias perguntas e depois o senhor vai pontuando. Eu vou lhe aguardar, tá, ministro? Olha o que aconteceu. Foi uma audiência de mais de 5 horas. E aí, em dado momento, ele pediu a licença para ir no banheiro. Eu, então, me levantei, fiquei na porta, porque eu sabia que ele ia voltar. Quando ele voltou, eu falei assim, ministro, eu não vou embora enquanto o senhor não me responder. Aí ele deu aquele sorrisinho, voltou ali para a posição dele, passou o tempo, ele foi pontuando as respostas para todo mundo, a minha ele não fez. Aí eu ia, senhor ministro, aí a voz meiga do Espírito de Deus falou comigo, não envergonhe uma autoridade. Aí eu me contive, eu preferi dar voz para a orientação de Deus. A obediência a Deus. Então, eu digo, a respeito da descriminalização do aborto, radicalmente, nós somos contra. Exceto naqueles casos que é amparado pela lei legalmente, que vai tirar a vida da mãe e a criança está toda ela deformada, etc. Aquilo que a lei permite, está amparado. Agora, não a descriminalização. Como também a mesma coisa da droga, irmão. A droga é a mesma coisa. Eu vivi 8 meses dentro de um ambiente chamado Cracolândia, em São Paulo, na capital, ali perto da Estação da Luz, e eu vivi voluntariamente aos sábados. Eu poderia ir para qualquer lugar, eu me autocondicionei a me penetrar dentro da Cracolândia, conhecer a história daquele povo, viver ali 8 meses dentro da Cracolândia e conhecer muitas histórias ali e, de alguma forma, tentando voluntariamente ajudar. E depois eu me associei. Mas você falava que era o quê? Não, eu estava fazendo um trabalho social. Social, voluntário. Social. Depois eu me vinculei
A Cristolândia faz um trabalho magnífico. A Igreja Batista é assim, uma referência tremenda na Jesus Transforma. Então, eu digo que a descriminalização das drogas, inclusive eu estou vendo aí um banner circulando nas redes sociais, quando um tido por pastor parlamentar, que é uma declaração dizendo a respeito que até Jesus, né, ele seria favorável. Né? Não quero acreditar que aquele bacana lá, ele tenha dito isso, porque nós temos que ter muita cautela com as coisas que circulam nas redes sociais. Claro. E aí, por isso que a regulamentação, ela tem que ser séria. Então, esse é o meu ponto de vista. Tá, mas um cristão, ele vota numa agenda do Lula? Jamais, irmão. Jamais. Mas, não fugiu da pergunta. Mas olha só, eu como cristão, e sendo pastor, inclusive, de uma denominação chamada Assembleia de Deus, lá no estado do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói, sou pastor auxiliar, eu digo o seguinte, que, por exemplo, agora recente teve o tema lá a respeito do piso salarial da enfermagem. Eu trabalhei, eu votei e segui e fui participar da assinatura do Palácio do Planalto, lá do presidente, que assinou lá o piso salarial, porque é justo o piso salarial, que ainda é baixo, 4.700 alguma coisa, ainda é baixo, porque eu sei o quanto essa categoria, eles trabalham, entregam a sua vida, quantos vieram a óbito trabalhando nesse período tão crítico do Covid, quantas enfermeiras, auxiliares, o pessoal da área de saúde. Então, eu sou favorável e eu estive lá. Eu não votei nele, mas eu estou lá vendo aquilo que tem que ser assinado. Como também eu estive presente lá, dentro do Palácio do Planalto, acompanhando a assinatura junto às Santas Casas de Misericórdia, que está falida no Brasil e precisa de socorro financeiro. Então, eu também votei favoravelmente e acompanhei. Agora, é aquilo, um cristão jamais, inclusive nas minhas falas, grande parte das minhas falas, na tribuna da Câmara, eu deixo muito claro que eu não sou nenhum lado, não sou centro, eu sou conservador, eu sou direita, mas eu estou ali para trabalhar com o povo. Então, eu falo publicamente ali, tudo que for bom para o Brasil, eu não vou atrapalhar. Agora, coisas que vão contra os meus princípios de fé, os meus princípios ideológicos, eu vou ser radicalmente. Vou já entrar no assunto a respeito daquela bagunça generalizada do dia 8 de janeiro. Vou perguntar isso para o senhor, mas não sei antes oferecer uma água e dar uma pausa aqui rapidinho para pegar uma água para o senhor.